Glória a Deus. Santo Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito és tu, Senhor. Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor tem trazido a palavra, irmãos. 1 Samuel, no capítulo 3. Deus fala com Samuel em sonhos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Santo és tu, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 3. Deus fala com Samuel em sonhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus Cristo que vem. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Com a ajuda e a guia do Senhor e do Espírito Santo, façamos a leitura da palavra. Amém. E o mancebo Samuel servia o Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel, já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, e em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que ele disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, e qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos a execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifícios, nem com ofertas e manjares. Até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Eterno. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Essa palavra, irmão, bem conhecida, que Samuel foi um jovem, né?
E quando criança, ele nasceu porque Ana tinha feito um voto ao Senhor, porque ela é estéril, né? E ela desejava ter um filho. E ela fez um voto ao Senhor. Senhor, se tu me deste um filho, quando ele crescer, quando eu desmamar esse menino, eu levarei para o templo, lá ele vai crescer, né, como um profeta do Senhor lá dentro, do templo do Senhor. E aconteceu. O Senhor ouviu a oração de Ana. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. E deu para ela um filho. E Ana não esqueceu do que ela falou para o Senhor. Apesar de gostar tanto do filho, quando ele foi desmamado, né? Ela pegou Samuel e levou lá para o templo do Senhor lá. E lá nessa época, Eli era um sacerdote, lá cuidava do templo. E Eli começou a ensinar Samuel, e Samuel foi crescendo e ele cuidava ali. A vida de Samuel, irmãos, foi dedicada totalmente ao Senhor, porque estava lá dentro do templo do Senhor. Tudo que era do céu, do Senhor, já estava depositando para Samuel, porque ele estava vivendo junto com um sacerdote. E nós, irmãos, não é nada mais diferente, né? Hoje, nós vamos estar junto com Eli, o profeta, o sacerdote, mas nós estamos juntos com o Senhor Jesus. Glória a Deus. E o Senhor Jesus está passando instrução para nós todo dia, toda hora. Quando nós começamos a esquecer, o Senhor torna a recordar nós. Os irmãos já observaram que às vezes vamos esquecendo de alguma coisa, o Senhor pela palavra vem, mostra a palavra, aí Ele põe no coração de quem está pregando, e aquela pessoa que está pregando vai falar uma palavra que vai te relembrar. Fala, olha, eu quase que saí do templo do Senhor, mas eu vou voltar. Né? O Senhor não deixa desamparado aqueles que servem a Ele. Irmão. A guerra pode ser dura, pode ser difícil, o Senhor não abandona. Os irmãos observaram que hoje, nesses hinos que foi cantado, nós somos joia preciosa. Então não tem prova, não tem aflição, não tem perseguição que vai tirar nós do caminho do Senhor. O Senhor está põendo uma barreira em nós, irmãos, que nós está vendo lá na frente. Então tudo aquilo que vem antes do acontecimento lá na frente, nós falamos, tudo isso é do Senhor. Muitas vezes acontece algo difícil na nossa vida que nós não quer, que nós não aceita. Mas muitas vezes nós vamos falar, é bênção de Deus na nossa vida. Mesmo a enfermidade, né? Todo ser humano morre de medo, né, da enfermidade, porque é doída. Mas se for para nós, se essa enfermidade vir para purificar nossa alma, nos equilibrar, nós aceitamos, Senhor. Isso é bênção de Deus. Porque nós sabemos que quando o tempo passa, irmão, essa carne nossa vai se diminuindo. Quando era criança, a gente olhava no espelho e via aquela pele lisinha, bonita, né? Os cabelos numa cor normal, tudo jovem. Aí foi passando o tempo, você olhou no espelho e viu já as rugas, porque o corpo foi envelhecendo e vai acabando. Mas o Senhor diz, mas a sua alma dentro está jovem. A sua alma dentro de você está jovem. E muito mais com esse talento que você tem dentro de você. Você já falou assim, ó, olhando no espelho, falou, ah, Senhor, eu não tenho talento. Eu sou um crente muito fraquinho. O Senhor falou, não, você está enganado. Você é um crente forte, porque para aguentar a prova até no dia de hoje, não é qualquer um, não. Tem que ser talentoso dentro da obra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. O que você está passando é tudo determinação por Deus. Isso é o equilíbrio da sua alma. Você vai ver daqui 30 dias, depois de tudo isso que está passando, você vai ver a sua vida mudar. Vai ser diferente. Tudo isso que está acontecendo é porque o Senhor quer trabalhar na sua vida. Glória a Deus. Os irmãos observaram que Ana tinha um desejo tão grande de ter um filho, mas era estéril. A outra companheira dela lá, gerando filhos, e ela falou assim, mas por que, Senhor? Ela gera filhos e eu não consigo. Por quê? Porque o Senhor queria que ela falasse de espontânea vontade dela, voluntariamente. Se eu tiver um filho, eu vou levá-la para o templo do Senhor. O Senhor falou, então assim, o Senhor queria ouvir isso da boca dela. E quando ela falou, o Senhor falou, está feito. Então tem muitas coisas que o Senhor está esperando nós falar para o Senhor, mas o Senhor já sabe. O Senhor quer que nós falem, porque
até os inimigos vão escutar. Fala, ele falou mesmo. Não tem como. No dia do julgamento não tem como falar, ele não falou. Fala, falou, todo mundo ouviu. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E nós aqui continuando na palavra. E Samuel foi crescendo com Eli, o sacerdote. E aqui a palavra diz assim, irmão, ó, um trechinho aqui muito interessante. Santo Deus. Aqui, ó, o mancebo Samuel servia o Senhor perante Eli. Junto com Eli, ele servia o Senhor. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. A palavra do Senhor é como hoje, nós. Não é? A palavra de Deus para nós é uma valia muito grande. Tudo que nós necessitamos, nós corre vou congregar hoje, né? Para mim ouvir a palavra de Deus. A confiança na palavra é extrema. Sem essa palavra, nós não conseguimos nada. Nós não vai à frente em nada, irmãos. Nós precisamos e nós dependemos da palavra de Deus. Glória a Deus. Aqui diz a palavra, que naquela época a palavra de Deus era de grande valia. Louvado seja Deus. E continuando aqui, ó. Naqueles dias não havia visão manifesta. Ainda não tinha visão, né? Aí através ali começou a vir as visões já. Então o Senhor fala hoje para nós. A partir de hoje, eu vou abrir agora as visões para os meus servos. Aleluia, santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou mostrar o que você vai passar para frente aí, ó. Você vai saber já. Glória a Deus. Porque eu vou preparar os meus servos, diz o Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Vou abrir o dom da visão. E não é só para um, para meia dúzia não, irmãos. Glória a Para Deus. todos. Aleluia, Jesus. Nós vamos ouvir ainda. Grande Vai Deus. ouvir. Os anjos chegar um para o outro e falar assim, irmão, o Senhor mostrou que ia fazer tal coisa Santo e Deus. aconteceu. Eu fui essa semana, irmão, confiando no Senhor, esperando que o Senhor falou que ia acontecer tal coisa e aconteceu mesmo. Glória a Deus. Porque o Senhor vai dar um poder para nós muito grande. Porque o Senhor falou no hino, somos pérolas preciosas na presença do Senhor. Aleluia. O Senhor não vai querer que nenhuma pérola preciosa, uma joia preciosa, ela vai ficar jogada num canto, irmão, suja. Não. O Senhor vai fazer uma limpeza. Glória. Essas joias do Senhor não vai ter impureza nenhuma, vai ser pura. E vai até o fim. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Samuel estava ali, ó, vivendo junto com a arca de Deus. Glória a Deus. Glória a E Deus. hoje nós também vivemos junto com a arca de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus. Ela é o alimento da nossa vida. Glória a Deus. Sem ela, nosso caminho se acaba. Glória a Deus. Sem ela, a nossa alma desfalece. Sem ela, a tribulação, ela nos engole. Então, com a palavra, ela vai criando força e ânimo. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor chamou Samuel. Ele não entendia ainda a voz do Senhor. Ele pensou que era Eli que chamava ele. Aí correu lá no sacerdote. Tu me chamaste? Ele falou, não, vai deitar. Aí o menino voltou e deitou de novo. Aí novamente o Senhor tornou a chamar. Ele achou que era Eli que estava chamando ele. E ainda ele não conhecia a voz do Senhor. Quando Eli olhou e falou assim, quando chamar, você fala, Senhor, aqui estou, teu servo te ouve. Samuel voltou, deitou novamente. Aí o Senhor veio novamente e chamou ele. Aí ele já entendeu. Aí ele já falou. Fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Aí o Senhor falou. O Senhor passou o recado para Samuel. E a partir dali, aí Samuel já começou a profetizar, irmão. Ali foi o dom da profecia, já entrou em Samuel naquele momento. Porque ali o Senhor já mandou um recado. Vai lá e fala para Eli de tudo que ele fez, que os filhos dele fez. Ele vai, a família dele
vai entrar em problema. Por quê? Santo Deus. Porque ele conhecia tudo aqueles defeitos dos filhos dele, faziam coisa errada e ele não repreendeu. Glória a Deus. Então, o Senhor vai falar conosco e nós vamos perceber todinho agora. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor vai falar conosco. Quando o Senhor chamar nós vamos estar atentos. É o Senhor falando. Glória. É o Senhor nos chamando. Aleluia, Senhor. Porque o Senhor vai nos chamar para nós fazer a missão que nós temos que cumprir aqui na terra. E quando a missão estiver cumprida, porque quando a missão se cumprir, irmãos, aí nós já se tornemos um varão perfeito já. Porque fizemos tudo que o Senhor mandou, cumprimos a nossa missão, aí sim, aí a porta do céu se abre e o Senhor nos chama. Vem, Glória a Deus. vem, irmão, joia Aleluia. preciosa, Santo Deus. porque os seus talentos foi concluído. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa vida, irmãos, ela é cheia de provas, cheia de luta. É isso que vai nos purificando. Isso é um fogo que nós passamos aqui na terra. Isso é o fogo que purifica. É como um ouro. Tira o ouro lá, aí põe num fogo bem intenso, para que possa ficar purificado. E nós somos a mesma coisa, né? Somos um ouro, mas um ouro estava com muita impureza. Aí o Senhor põe nós nessa guerra. E esse fogo vem nos queimando todo dia. Uma aflição, uma enfermidade, uma tribulação. E assim vai. E nós não deixamos o Senhor. Fala, Senhor, não te deixo por nada. Glória a Deus. E o Senhor vai purificando a nossa alma. Porque para nós entrar lá no céu, nós temos que estar limpinho. E se nós não passar por essas dificuldades, irmão, nós não conseguimos se purificar. E o Senhor quer que nós sejamos mais sinceros com o Senhor e servir o Senhor. Voltar, né? Aquele tempo que nós era mais fervoroso e nós ser mais fervoroso ainda. Porque agora o Senhor vai aparecer no nosso meio. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Grande Deus. Os irmãos imaginem, irmãos, quando o Senhor pediu para Noé fazer aquela arca, que ia vir um dilúvio, ele já se comoveu e já entrou em ação. Já foi mostrando o talento dele. Glória a Deus. Aí sim, ele começou a trabalhar. Vou construir essa arca porque o Senhor falou que vai dar um dilúvio. Olha, que Noé já teve uma visão lá na frente. Falou, vou preparar a arca. Porque o Senhor falou, né, para ele. E a essência do Senhor é tão grande, irmão, que falou para Noé fazer a arca e deu as medidas todinho. O que ele devia fazer certinho, e Moisés fez certinho. Então o Senhor manda dizer para nós hoje aqui, tudo que o Senhor falar para nós, vamos fazer na medida que o Senhor pedir. Na largura que o Senhor exigir de nós. E na altura que o Senhor falar assim, ó, faz nessa altura, e nessa largura, e nesse comprimento. Porque a nossa vida, irmãos, ela tá se ligada em 3D, né? Como diz. 3D. Largura, altura e comprimento. São 3. O Senhor chegou 3 vezes chamando Samuel. Na 4ª vez, Samuel respondeu e já recebeu a visão. E já dali, a partir dali, já profeta. Já profetizando. Né? Porque Samuel foi juiz e profeta do povo de Israel. Porque até em Samuel foi o último juiz do povo de Israel. Glória a Deus. E o Senhor Jesus também é o nosso juiz. Ele e o Senhor Deus vai fazer justiça. Tudo que aconteceu no céu, irmãos, de tudo aquilo que aconteceu, o Senhor vai fazer uma justiça por completa. Por completa. É por isso que o Senhor está dando visão para nós, revelação. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor diz, não vou parar de fazer obra bonita e boa na vida de cada um de vós. Glória a Deus. Santo Senhor Jesus. Não esmoreça, continua firme. Porque está bem pertinho a nossa partida, irmão. As coisas vão mudar muito. Glória a Deus. Mas o Senhor vai estar conosco como nunca nós vimos na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Nunca. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia. E aqueles que têm vontade de sentir mesmo o Senhor, é só falar. Aleluia. Fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Porque nós não vai ter uma vida fácil aqui na terra. Porque a guerra vai aumentar mais. Só que a vitória vai ser maior ainda. Muito melhor a nossa vitória. Bendito é o nome do Senhor. Quando o Senhor pediu para Abraão, deixa a tua parentela e vai para outras terras. Que o Senhor queria fazer uma obra na vida de Abraão. E junto com os parentes, o Senhor não queria fazer. Queria fazer com ele lá, em terras estranhas, distantes. Quando o Senhor fez a obra na vida de Abraão, de tudo o que aconteceu, o Senhor mandou ele voltar. Não é? Quando Daniel, irmãos, estava pregando, sentiram inveja dele porque o rei queria apanhar ele num nível mais alto, e era inveja de Daniel. A inveja foi tão grande, apanhou ele dentro de uma cova dos leões. O Senhor veio, não deixou os leões fazerem nada com Daniel, e o servo de Deus saiu livre de dentro da cova. Glória a Deus. Aleluia. Quando Abednego, Mesaque e Sadraque, fazendo a vontade de Deus, começou a se destacar. O que aconteceu? A inveja. Joga na fornalha de fogo. Jogaram no fogo. Eles não deixaram o Senhor. Continuaram. Jeremias, quando estava pregando, por causa da inveja, pegaram Jeremias e jogaram dentro de um poço. A mão do Senhor foi lá e tirou Jeremias lá de dentro. Bendito é o nome do Senhor. Eliseu, quando se tornou um profeta do Senhor junto com Elias, pediu para Elias: quando tu fores, me dê a sua capa para mim. Aí Elias falou para ele: se você vê o Senhor me levar num carro de fogo, será concedido. Ele queria a porção dobrada de Elias. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmão, tudo que nós está passando, o Senhor fala hoje para nós: isso é vitória. Na enfermidade que você está passando, o Senhor vai tirar você. Vai passar por cima. Dessa enfermidade nunca mais. Diz o Senhor. Você está nesse poço sofrendo, querendo sair, ninguém te tira, o Senhor fala: eu vou te tirar. Eu vou te tirar. Eu apareço e tiro o servo meu. Glória a Deus. Porque você é talentoso. Eu vou tirar você dessa prova. Glória a Deus. Santo Deus. Bendito é o nome do Senhor. Grande é o poder na Glória a Deus. Quando Eliseu recebeu a capa de Elias, que foi levado no carro de fogo, bendito é o nome do Senhor. Ele ia voltar para atravessar o Jordão. Os irmãos veem que na palavra ele pegou a capa de Elias, deu enrolado nela e bateu ela na água, a água abriu e ele passou. Já começou ali, né, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Grande Então Deus fala para você, para todos nós: eu vou abrir o Jordão com uma capa de Elias, e você vai passar. Glória a Deus. Aleluia. O mundo vai achar estranho, fala: nunca aconteceu isso no mundo. Nunca aconteceu. Mas com o servo de Deus vai acontecer coisas maravilhosas. O Senhor entrar com o sobrenatural na nossa vida e fazer obra, abrir nossa visão. Mas vai ter visão, irmão, que o Senhor deu para Samuel. A partir de ali, né, abriu as visões para Samuel. Glória a Deus. O Senhor derramar o espírito de conhecimento, de sabedoria. O Senhor revelar mais mistério. Vai revelar mais mistério para nós. Como diz naquele hino 401. Né? O Senhor vai revelar os seus mistérios do céu. Isso vai acontecer na nossa vida. Olha que nós já recebemos muito mistério, muita coisa boa, né? Mas diz o Senhor: eu vou mandar mais. Porque o Senhor, Ele ama o teu povo.
Ama o teu povo. E essa terra produz por causa de quem? Por causa dos servos de Deus, que Deus ama. Por que chove na terra de quem não serve a Deus? E na terra de quem serve a Deus chove também. Muitas vezes quem não serve a Deus está sofrendo, o servo de Deus sofrendo também, quase a mesma iguala. Por quê? Sabedoria de Deus. Para que o mundo não foque nele e acaba destruindo antes da hora. Né? Então o Senhor faz esse processo e nós vamos vivendo e o Senhor dando a porção para nós. Os irmãos veem quando aquele povo caminhava no deserto, era no deserto já, o nome deserto. O Senhor nunca deixou faltar comida para eles, o pão nunca faltou, a água também não faltou. E olha que a luz também nunca faltou. Então na nossa vida que serve o Senhor, a luz não vai faltar. O Senhor vai dar uma luz para nós poder enxergar lá na frente e nós poder caminhar. Porque a nossa visão é o Senhor Jesus. Porque os irmãos imaginam o amor do Senhor Jesus de se oferecer pelas nossas vidas. E o Senhor pediu, não dê ouvido. Quem dê ouvido peca e o pecado gera morte. Mas nós demos ouvido e nós pecamos. Nós erramos. Aí o Senhor pegou e falou assim, eu vou pôr vocês num campo de batalha e vocês vão guerrear. O Senhor Jesus falou assim, eu vou dar as armas necessárias, eu vou estar junto com vocês. Não vou deixar faltar o calçado, não vou deixar faltar as vestes, não vou deixar faltar água, não vou deixar faltar nada. Você pensa que vai faltar água? Pensa que vai faltar água potável para você beber todo dia? Diz o Senhor, não vai faltar. Eu vou preparar para você sempre. Quando você for lá no pote, a água potável está lá dentro. Porque tu és o meu servo, tu és talentoso. E diz o Senhor, tu és minha joia preciosa. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. O amor de Deus, irmãos. Vou começar a água que está nesse copo aqui, ó. A boca sedenta, de sede, nós pegamos essa água, põe na boca, o corpo já se anima na hora com um golinho bem pouquinho. Mesmo que você não chegue nem a engolir, mas você põe essa água na boca e você vê que o seu corpo muda. Então é a palavra do Senhor, quando chega no nosso coração assim, ó, a alma se alegra. Só de falar, hoje eu vou ouvir a palavra do Senhor. A essência da palavra de Deus, irmãos, ela é sem limite. Ela é sem limite. É uma vitamina para a nossa alma. E tudo que o Senhor nos prometeu para nós, irmãos, o Senhor não vai deixar passar nada. Toda essa dificuldade que nós estamos passando, o Senhor está junto com nós. Ele não vai deixar nós sozinhos. Ele vai preparar tudo para nós. O mundo vai entrar numa decadência muito grande, por falta de alimento, por falta de muita coisa. Mas o Senhor não vai deixar nós perecer. Não vai deixar nós perecer. Mesmo que na nossa visão nós vemos, fala, Senhor, não tem mais jeito, eu não aguento mais. O Senhor fala assim, agora eu vou entrar com a minha porção. Porque quando nós chega a dizer, irmão, eu não consigo mais, eu não aguento mais, nós liberemos total para o Senhor trabalhar. Porque enquanto nós estamos patinando, o Senhor fala, eu vou fazer 50% e Ele faz os 50%. Aí nós vai acabando a nossa força, porque nós somos humanos. Nós somos fracos, nós somos perecíveis, nós perece rápido. Mas o Senhor, Ele é eterno. Quando você chegar de falar, eu não aguento mais, o Senhor fala assim, aguenta sim, porque agora eu vou entrar com a minha porção dobrada. Aquela mesma porção que Eliseu recebeu. Então o Senhor hoje, fala assim, eu te dou uma capa hoje, e você vai ter a porção dobrada. Até hoje, você veio me servindo, talentoso e talentosa. Mas hoje o Senhor diz, hoje eu drogo esse talento e vou fazer brilhar mais essa joia. Glória a Deus. Para nós não esmorecer. Não esmoreça. Guarda os mistérios do Senhor. Os irmãos sabiam que nós, irmãos,
somos um povo privilegiado na terra. E nós começar a pensar, irmãos, de onde nós estávamos, para nós ouvir aquelas palavras do Senhor, a voz do sétimo anjo, Aleluia. a voz do sete trovão, falar tudo aquilo e nós aceitar dentro do nosso coração e guardar e pôr em ação aquilo lá e estar junto com esse povo. Glória a Deus. Ó, irmãos, é de Deus puro. Não tem lógica de dizer que é do humano, não é. É espiritual total. Porque não tem jeito, irmãos. Que não só. Quando viu a voz do sétimo trovão, irmãos, foi uma multidão muito grande. É muito numeroso que ouviu. E veja que essa palavra foi a peneira que o Senhor ponhou e mostrou a revelação. Quem aceitou não passou pela peneira. Não passou não. Ficou lá. Por quê? Queria mais. Ele foi como aquela abelha, né? Que viu o mel e falou assim, não, eu quero mel. Né? E aí os outros foi passando. Por quê? Não creu. Então nós, irmãos, você vê que talento que nós temos, irmão. É talentoso ou não é? Por isso que o Senhor falou, guarda esses talentos. Esses talentos, irmão, que nós temos, nós guardar tudo isso que o Senhor mandou para nós. Glória a Deus. E nós sempre quer mais, não é? Você fala, vai ter um mistério, nós falamos, oh, Senhor, revela mais, Senhor. Porque é gostoso ouvir os mistérios de Deus. Porque irmão, dentro de nós tem aquela essência do céu ainda. Porque ela está cheio de mistérios, cheio de coisas novas. Então aquele sentimento está dentro de nós deseja saber mais. Né? O Senhor fala, não, espera. Quando vocês chegarem aqui, vocês vão ver tudo. Aqui eterno. Vocês vão poder ver todos esses mistérios que eu revelei para vocês e muito mais. Mas falou, Senhor, podia contar um pouquinho para mim agora? Eu me alegro quando o Senhor conta um mistério para mim. Eu fico contente. E tudo do mundo que acontece, quando eu ouvo um mistério, começo a ouvir aquele mistério e falo, meu Deus, eu me sinto leve. Eu já começo a flutuar, Senhor, na tua presença. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, Samuel cresceu profeta e juiz de Israel. E o Senhor trabalhando no meio do povo dele, fazendo obra, alegrando, dando condições material, condições espiritual, nunca deixou o povo perecer. Os irmãos vejam que na palavra, irmãos, o povo vinha seca, o pão ficava escassez, a comida para eles, mas o Senhor nunca deixou faltar para eles. Glória a Deus, aleluia. E aí o povo pediu um rei. Samuel ficou triste. Por quê? Porque o Senhor Deus era o rei. E eles já desejavam um rei para eles, humano. E o mundo aí hoje, irmãos, estão desejando um rei para eles. E eles vão pôr esse rei sentado no trono, loguinho eles vão saber. Só que nós temos o nosso rei, o nosso Senhor. É Ele que vai nos ajudar. É Ele que está nos ajudando, é Ele que vai continuar nos ajudando até o fim. Porque vamos fazer a oferta desse rei aí, ó, para nós fazer parte com Ele. Diz o Senhor, não aceita, fica com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o reinado do Senhor Jesus é original e eterno. Esse é paralelo, irmão. Esse é falso. Esse não vai permanecer, vai acabar, é perecível. Agora do Senhor é eterno. O Senhor, irmãos, Ele quer que nós firmemos nossos pés na graça, firma mesmo, porque o Senhor vai fazer mais limpeza no meio na obra dele. Na obra do Senhor, o Senhor vai fazer limpeza, porque o Senhor quer purificar nós cada dia mais. E nós vai ser como Samuel. O Senhor vai mostrar a visão para nós, como mostrou para Samuel. O Senhor vai falar nos nossos ouvidos e nós vai responder. Quando o Senhor falar, nós vamos responder. Fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Vamos ouvir a voz do Senhor. O Senhor Jesus, irmãos, é maravilhoso. E
Na Santa Ceia, quando nós for sentar diante da mesa do Senhor, e a partir dali o Senhor vai fazer uma coisa nova na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Na nossa vida. Santo Deus. Para nós começar o 2025, irmãos, bem diferente. De uma maneira diferente, Glória a Deus. Aleluia, Jesus. com mais sabedoria ainda, com mais talento e com muita visão. Glória a Deus. O Senhor vai mostrar para nós, irmão. Glória a Deus. Porque 2025, irmão, vai mudar muita coisa. Muita coisa. Em 2024 já mudou muita coisa. Só que o mundo não observou. Se você olhar material, você não vê muita mudança. Mas na parte espiritual, a mudança é muito grande. É muito grande. Em 2025 nós vamos ficar sabendo de tantas mudanças que teve em 2024. Mas o Senhor já vai preparar nós, já vai abrir a nossa visão e nós vai saber. Nós já vai ficar esperando já. Porque o Senhor vai mostrar antes, irmãos, para nós não dar passo errado. Confia na palavra do Senhor que você não erra os seus passos. Confia na palavra do Senhor que você não vai errar as suas palavras. Glória a Deus. Confia na palavra do Senhor que Ele vai preparar para você o alimento necessário. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tudo Santo isso é o Senhor. é a palavra do Senhor. Essa é verdadeira. Que eles já estão mudando, irmãos. Muitas palavras já estão com Bíblia nova. Por quê? Ponhando dentro da Bíblia aquilo que agrada a cada um. Mas nós estamos aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. Coisas do princípio de Deus. As coisas que vêm lá do princípio. Vão ficar isso aqui cravado no nosso coração. Porque essa palavra aqui é que nos dá a salvação. Glória ao nome do Senhor. Grande Deus. E não esqueça, irmãos. Somos joias preciosas e talentosas na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Continua assim com esse talento. Diz o Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Eterno Deus. Aleluia. Deus vai fazer uma obra na sua vida, irmão. Deus vai fazer uma obra na sua vida, irmão. Glória a Por Deus. causa desse talento. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Tem alguém bem distante falando, Senhor, será que eu sou talentoso, Senhor, na tua presença? Eu tenho talento. Diz o Senhor, você tem talento. Santo Deus. Aleluia. Você tem talento. Eu vou mostrar para você aonde está esse talento de você. Está dentro de você. Eu vou mostrar para você qual é esse talento. E alguém já observou isso aí Glória a em Deus. você. Já observou. Mas o Senhor vai mostrar para você. Você vai conseguir o que você está esperando. Glória a Deus. Há muito tempo vem esperando. O Senhor, eu estou contigo. A minha obra é perfeita. Eu venho fazendo uma purificação já há muito tempo. Já fiz muita coisa que alguém achou estranho e se afastou de mim. Glória a Deus. Acharam estranho e afastou do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Hoje estão lá chorando arrependido. E falando diante do espelho, falou assim, se eu pudesse voltar com aquele povo. Grande Deus. Glória a Deus. Então o Senhor diz, você tem talento e continua assim. Glória. Não para. Continua assim. Porque o Senhor está na tua vida. Esta é a palavra, os conselhos do Senhor. Guardamos em nossos corações. Deus seja louvado. Amém.